Oi meninos, tudo bem? No vídeo de hoje nós iremos lá para frente 2 em História da Arte e vamos ver um pouquinho sobre dois estilos que apareceram no período medieval, que vão ser aí a arte românica e também a arte gótica. Vamos começar aqui analisando um pouco do estilo românico, né? O que é esse estilo românico? Nós utilizamos aí esse nome para falar sobre alguns tipos diferentes espalhados pela Europa Ocidental que é, foram utilizados para construir principalmente as catedrais. É uma forma, né, de arte que vai aparecer lá durante o período carolíngio na França e depois vai também para a Inglaterra, para a Espanha e para o norte da Itália. E o nome, né, românico, foi criado lá no século XIX para falar da universalidade que existia nessa forma de arte. Então era um estilo, né, muito europeu que tem aí como base a cultura romana. Mas, como é um estilo, né, de arte que acabou viajando por muitos espaços diferentes da Europa, mesmo que tivessem alguns traços comuns, há grandes diferenças entre as obras que foram criadas dentro aí da, da denominação, né, do românico. O que nós temos realmente em comum nessa arte românica é a presença de um sentimento religioso que a gente tem nessa arte, né? Inclusive as catedrais são os maiores, né, exemplos que a gente tem da arte românica. Então, essa é uma forma de arte que é uma arte essencialmente sacra, né? Uma arte religiosa. Como comentei com vocês, nós temos aí, né, as catedrais sendo os grandes exemplos da arte românica. Então, há uma importância muito grande da arquitetura nessa, né, forma artística. E é uma arquitetura que foi caracterizada por um aspecto, né, mais regional. Então, nós temos diferenças na arquitetura dependendo da área onde é construída, e são também, né, monumentos, né, prédios que utilizam métodos engenhosos, tendo aí um equilíbrio arquitetônico que a gente tem nas plantas dos edifícios, né, principalmente relacionados com a religião, que são as igrejas, as catedrais, os mosteiros e também os castelos. Os mosteiros, né, que eram construídos dentro aí desse aspecto da arte romana, eles tinham aí, em geral, uma igreja, um claustro, que era um recinto fechado, né, uma galeria fechada dentro dos mosteiros, um cemitério, o jardim, os dormitórios, a adega, a enfermaria, casa de abade, a prisão, o moinho. Então tinha uma série de itens que eram necessários para os monges que viviam enclausurados dentro dos mosteiros. Já as igrejas que foram construídas no período, elas tinham aí uma característica em especial, que elas precisavam ter algumas relíquias santas, né? Porque a população é, ela dava muito valor a essas relíquias, porque acreditavam que tinham um poder milagroso. Uma igreja, então, que tivesse muitas relíquias, acabava tendo também muitos fiéis. As catedrais, por exemplo, elas tinham algumas esculturas, né, na porta central do edifício para conseguir, né, evangelizar também por meio dessas imagens. Em relação às pinturas, a arte românica acabou desenvolvendo mais a iluminura, né, que era um manuscrito que ela aliava dentro desse manuscrito a ilustração e também a ornamentação aí num texto que comumente tinha aí características, né, aspectos religiosos sendo apresentados. Então, nós tínhamos aí muito mais iluminuras do que pinturas propriamente ditas. Também teve algum desenvolvimento na música a partir aí do canto litúrgico, e era, né, uma arte em geral ligada à questão, né, da religião. O estilo românico acabou sendo por muito tempo considerado como um preâmbulo, né, algo anterior somente ao estilo gótico, e de uma certa forma a gente pode dizer que ele representou a primeira fase desse processo da arquitetura, né, da arte medieval, que acabou gerando um pouquinho mais para frente o estilo gótico, que nós vamos ver daqui a pouco. A arte, então, romântica era uma arte, né, muito relacionada
com, né, a religião e um pouco também aí com a aristocracia. Tinha aí uma relação de solidariedade entre o clero e a nobreza que nós podemos ver também a partir da arte românica. Até mesmo, né, nos mosteiros nós podemos ver essa relação que nós tínhamos aí os muros fortes, né, dos mosteiros que funcionavam, né, quase de uma forma de uma fortaleza, né, como era o caso dos castelos e das fortalezas mesmo dos príncipes e dos barões, né, dos senhores feudais. Era então, né, uma arte que juntava essas características, né, religiosas com as características que vinham da aristocracia, representando principalmente a relação que tinha entre o clero e a nobreza nesse período, né, que era o começo da Idade Média. Vamos partir agora, então, para a análise aqui da arte gótica, que é a arte que mais vem na nossa cabeça quando nós pensamos na Idade Média. Então, foi uma arte que marcou muito esse período, uma arte que nasceu lá na França e que depois, né, acabou se espalhando para outros territórios da Europa. E a arte, né, a arte gótica tem esse nome por quê? Né, porque os italianos, lá do século XV e XVI, do período do Renascimento cultural, eles consideravam, né, a Idade Média como um período que não tinha tido produções culturais muito relevantes. Eles acreditavam que a principal coisa que tinha sido criada aqui nesse período da Idade Média teria sido um estilo que era caracterizado pelo arco de ogiva, que era uma figura que era formada pelo cruzamento de dois arcos iguais que se cortavam ali na parte de cima, na parte superior. Então, como os italianos, né, os renascentistas, acreditavam que o período, né, da Idade Média era um período sem produção cultural, um período bárbaro, por assim dizer, e os godos, eles eram os bárbaros mais conhecidos, eles chamaram o estilo de gótico, né, falando que era um estilo que era bárbaro, um estilo que era godo, era uma forma pejorativa de falar sobre o período medieval. Em relação, né, ao estilo gótico, ele é um pouco mais homogêneo do que o estilo românico, né? Lembra que o estilo românico ele era bem diferente nas diversas partes da Europa? O gótico, mesmo que hajam algumas características diferentes, dependendo, né, do reino, se está na França, na Inglaterra, na Itália, na Espanha, nós temos uma arte que é mais homogênea, que é mais semelhante, que tem mais características em comum. Então, a arte gótica tem aí uma unidade que a arte românica não tem. E entre, né, as principais obras que a gente vê aqui na arte gótica, nós temos também as catedrais, que têm características bem peculiares, né, em relação às outras produções arquitetônicas que nós temos no período da Idade Média. A arquitetura gótica, então, tem aí como característica mais marcante o arco em ogiva, que é aí um elemento fundamental que nós temos nesse estilo gótico. E como eu falei para vocês agora há pouco, a principal, né, produção arquitetônica, mesmo não sendo a única, né, porque nós temos aí a arquitetura gótica nas capelas, nos mercados, nas corporações, nos palácios, nas casas, nas muralhas. Então, a arquitetura gótica está aí em todo o universo da Idade Média, mas nós temos aí como o que mais marca para quando a gente pensa nesse tipo de arquitetura, a catedral, né? A catedral que era o centro das cidades, um espaço que todos contribuíam, que todos visitavam, um lugar de socialização até que existiam nas vilas medievais. E as catedrais elas eram tão marcantes, elas eram tão suntuosas, porque as cidades e os bispos eles ficavam disputando entre eles para ver quem construía a melhor catedral, a mais importante, a mais alta, né, a mais bonita. Então, a construção de catedral virou uma disputa entre as cidades e uma forma dos espaços conseguirem aí fundos, dinheiro, né, meios para conseguirem construir edifícios tão majestosos. E uma forma que a igreja conseguiu dinheiro para construir as catedrais foi aí por meio da venda de indulgências, que foi a venda do perdão tão criticada pelo Lutero um pouquinho mais para frente.
E acho que entre as catedrais mais marcantes, né, que nós temos, aparece aí a Catedral de Notre-Dame, né, que queimou há poucos anos em Paris e que é uma grande marca da arquitetura gótica que levou quase 90 anos para ficar pronta, porque era uma construção, né, tão complexa da catedral que durava uma geração inteira para se construir. E uma característica que tinha aí nessas catedrais era a entrada de luminosidade. Então, eles planejavam toda a catedral para que a luz, né, natural conseguisse entrar em alguns pontos específicos do edifício e ter uma boa luminosidade lá dentro das catedrais. Outro tipo de produção artística que a gente tem aqui nesse período gótico é a escultura, que tem uma autonomia maior em relação à arquitetura do que tinha lá no período românico, né? Porque no período românico a escultura era feita para ornamentar a igreja, então era muito ligado com a arquitetura. As esculturas, né, góticas são mais numerosas e elas já começam a aparecer um pouquinho mais desligadas da arquitetura, mesmo que nós tenhamos ainda nas catedrais góticas muitas esculturas, né? Então nós temos as esculturas feitas para ornamentar as catedrais, mas nós também temos, né, outras formas de confecção das esculturas. Um outro ponto aqui que nós temos da arte gótica são os vitrais, né, que aparecem principalmente nas catedrais, né, nas suas janelas, e os vitrais aparecem como uma pintura ornamental que fazem nessas janelas, e eles têm então uma função que é uma função arquitetônica, para preencher os espaços vazios que estão, né, nas estruturas de pedra das catedrais. Também, né, são os vitrais que são responsáveis pela iluminação que tem dentro dessas catedrais, dentro dos edifícios góticos, e que acabam fazendo aí um filtro com manchas coloridas por conta, né, das pinturas que são realizadas nos vitrais. O que acaba dando todo um caráter místico para as construções góticas. Essa arte gótica, né, que também ficou conhecida como arte ogival ou francesa, foi então um estilo artístico que apareceu lá no século XII em Paris, teve seu apogeu lá no século XIII e que acabou se espalhando nessa Europa medieval. É uma forma, né, é um estilo artístico que tem como principais características na arquitetura o arco em ogiva, tem também a abóboda angular, tem as espirais elevadas, as colunas, né, os vitrais decorativos, que teve também, né, uma influência religiosa muito grande, com as principais construções sendo ligadas de alguma forma à religião católica, né? Então é isso para a aula de hoje. Apresentei para vocês dois estilos artísticos do período medieval, o românico e o gótico. Espero que tenham aproveitado aqui a aula e até a próxima.